A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente continua, aliás, hoje a gente termina 1 Reis 21, 22 e já entra em 2 Reis 1, tá bom? Então, antes de a gente começar a orar, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, né? Eu não sei se vocês acompanham aí, o canal já passou de 600 pessoas, mais de 100 mil visualizações, então tem muita gente alcançando o Evangelho, mas se vocês curtirem e compartilhar, tem mais gente ainda. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra. Te pedimos, nos dê acesso à Tua sabedoria, Pai, nos permita andar debaixo da Tua graça todos os dias das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, queria já começar aqui no capítulo 22, que começa com o título de A Profecia dos Falsos Profetas, mais especificamente no capítulo 19. Aqui tem um profeta chamado Micaias, certo? O profeta chamado Micaias, e a gente está falando da história de Acabe. Lembrando que esse final de Reis aqui tem um espírito zombeteiro que passa por aqui chamado Jezabel. Né? Mas muita gente acha que o problema de Jezabel era ser muito bonita, era chamar a atenção dos homens, e não era. O que a gente chama hoje de espírito de Jezabel é um espírito matador de profetas. Isso é um problema, perseguidor de profetas, né? Não é uma mulher em específico, mas é um espírito que persegue profetas, como depois persegue Daniel lá na frente e tudo. E aqui, Acabe ele tinha diversos profetas dentro do palácio, só que todos eles, né, queriam agradar o rei e falavam a favor do rei sempre. E Micaias não, ele estava ainda ligado no que o Senhor queria dizer. Né? Então quando eles mandam chamar Micaias, Micaias fala contra Acabe, aqui ele vai dizer assim, Micaias prosseguiu, portanto, no 22:19. Micaias prosseguiu, portanto, ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou, quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? E um dizia uma coisa e o outro dizia outra coisa. Aqui já é a visão dele do Senhor com os espíritos ali. Né? Até que então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. O Senhor perguntou, como? Ele respondeu, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse, você conseguirá enganá-lo, vai e faça assim. E agora eis que o Senhor pôs este espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Então aqui a gente vê que foi permissão de Deus mesmo, né? E esse espírito aqui era um espírito enganador, é um espírito que a gente vê muito por aí, é muito perigoso, porque o espírito enganador, ele quando Deus permite, a gente às vezes espera uma resposta de Deus, espera algo de Deus, e o espírito enganador ele vai usar de artimanhas para profetizar algo na sua vida, né? Então, de repente, imagina um cenário básico de que estamos indo para o culto, né? Desde que a Bíblia diz que o inimigo ele anda ao nosso derredor. Então, estamos indo para o culto e a Bruna fala para mim assim: "Ah, eu queria tanto comprar uma bolsa nova. Eu queria tanto comprar uma bolsa nova." E aí ela só falou pra mim aquilo, mas ela verbalizou. Então se ela verbalizou, o que está em volta pode ouvir. Automaticamente, quando a gente chega na igreja, se existe um profeta desse tipo, assim, um profeta mentiroso, um profeta que gosta de show, ele pode estar sendo usado por um espírito enganador que vai usar ele para dizer assim te diz o Senhor, eu vou te dar aquela bolsa que você tanto sonha. A pessoa carente vai começar a chorar, porque aquilo realmente toca no profundo dela, certo? Mas não vai ser Deus que está falando, né? Às vezes a vontade de Deus era, para de gastar à toa com bolsa e vá comprar um alimento para sua casa de repente. Um cenário que a gente vê atualmente, né? As pessoas se preocupam mais com o status do que com o seu bem-estar. Então é um exemplo fictício, porém real, né? Que pode acontecer.
E isso acontece de diversas maneiras, né? A gente vê pessoas falando sobre a intimidade, vê pessoas falando sobre o seu relacionamento, e o espírito enganador, ele anda ao nosso derredor, porque ele é um espírito maligno, né? Aqui... E lá Jesus, acho que Jesus vai falar cuidado com os falsos profetas, acho que não tenho certeza. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com exatamente. Os falsos profetas, e também que haveria o joio e o trigo. Que haveria o joio e o trigo. E infelizmente é necessário, né, que isso aconteça. Paulo diz, né, que é necessário que isso aconteça para que haja disserção, né, de quem é e de quem não é. O perigo, o que eu falei para a Bruna aqui, o que se torna perigoso é o que vem em seguida. No 24 diz assim: então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e deu uma bofetada em Micaias e perguntou: por onde é que passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Então, tipo assim, o Senhor saiu de mim para usar você, e aí ele usou disso, por quê? Para parecer convincente, né? Tipo assim, eu estou tão incomodado com isso que eu preciso de uma forma ou outra parecer convincente. E Micaia respondeu: eis que você verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder. Então o rei de Israel disse: prendam Micaias e leve-o de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E digam: assim diz o rei: metam este homem na cadeia e o ponham a pão e água, até que eu volte em paz. E eles partiram para a guerra. Mas eis a questão: o profeta que fala o que o Senhor manda, ele sempre vai ser confrontado. As pessoas, quando acontece esse tipo de cenário, as pessoas não aceitam a correção do Senhor. Não aceita de jeito nenhum. Só que a própria palavra diz que o Senhor, ele corrige porque ele ama, né? Que pai que não corrige os seus filhos? Vai se arrumar, sai da frente da televisão, não deixa a roupa bagunçada. Mas por quê? Porque sabe que se for daquele jeito, eles vão ser bagunçados pro resto da vida. Então eles precisam ter um ritmo de organização, sua responsabilidade. Isso é o que o Senhor faz com a gente. Ele corrige porque ele ama. O difícil é quando a gente é usado para falar dessa correção, quando o Senhor ele pede para que a gente faça e a gente é confrontado. E aí vai acontecer de se levantar os espíritos de Jezabel aí querendo matar o profeta de um jeito ou de outro, né? Mas para que a gente não caia nessa bobagem aqui dos falsos profetas, a gente precisa pedir o dom do Espírito, que é o discernimento, né? Isso aí é um discernimento dos espíritos, é isso? Discernimento dos espíritos, é esse o nome, né? Discernimento espiritual. Discernimento espiritual é um dom do Espírito. Então é o dom que eu creio que é o dom que a gente mais deve pedir, porque aí a gente não vai ser enganado, né? Quando isso acontecer, quando vir um falso profeta, o Senhor mesmo já vai falar ao seu ouvido, falar: não, opa, espera aí. Então até quando alguém fala alguma coisa que você não concorda, e às vezes a pessoa vai usar algo que eu costumo até falar bastante: amém ou não amém? Um dos significados do amém é que assim seja, ou que Deus é capaz de fazer isso. Então se de repente alguém falar algo que você não concorda, aí no meio do confronto, ali, no meio da profecia, falar amém ou não amém, se você não concorda, já recusa na hora: não amém. Se essa for a vontade de Deus, eu estou aqui, mas eu não concordo. Então tem que ser a vontade de Deus mesmo, porque aí, se for a vontade de Deus, é independente daquilo. Agora, se você profere o amém, você fala que assim seja, ou que Deus é capaz para cumprir isso, aí você concordou com aquela maldição. Se for algo de ruim, você acabou de aceitar isso para sua vida. Então é um perigo, é um risco. Então sempre que vocês verem esse tipo de coisa, não duvidem, não duvidem, mas façam prova do Senhor. O Senhor ele na palavra ele diz: não julguem o profeta, julguem a profecia. Então é necessário pedir o discernimento do Espírito para discernir a profecia e não a pessoa, porque a pessoa é carne, né? A pessoa é carne, a nossa luta não é contra a carne, é contra espíritos e potestades. Ou seja, a pessoa vai estar sendo usada por um espírito enganador, né? Então, até parece Deus, ok, parece Deus. Fala no ouvido, usa a boca, deu brecha, vai embora, né? Aqui tem 400 profetas falando a favor do rei. Só que aqui o Senhor está falando, é um espírito enganador.
e alguém tem que ser o discernimento para julgar aquilo. Só que tenha a noção de que você vai tomar a cacetada quando botar isso para fora. Aquele versículo que Jesus fala, né? Muitos dirão, Senhor, Senhor, profetizei em teu nome. Ele falou, apartar-vos de mim. Você acha que entra nessa parte de falsos profetas? Você acha que um falso profeta, ele sabe de fato que ele está enganando? Não. Não sabe. Porque aqui no às caso, vezes é muita cegueira, né? Antes aqui, no caso dos 400 profetas dele, aqui o texto está falando que eles sempre falam a favor do rei. Então já era tipo, assim, de costume, vamos sempre falar que o Senhor vai causar coisa de boa para ele, que ele não vai matar a gente. Tipo assim, leva e empurra com a barriga. É cegueira mesmo, né, da pessoa, empurra, né? Com a barriga. Ou sem vergonhice, né? Ou sem vergonhice, já, mas tipo assim, coisa simples, entendeu? Sim, mas então pode acontecer de ter os dois tipos, né? Sim, sim. Da pessoa saber que ela faz isso com gosto. Sim. Ou para favorecer ela, ou para ela se aparecer. Ou ela realmente é enganada. Mas não busca a palavra, não busca estar em conserto, então não consegue abrir os olhos. Exatamente. Né? Porque a gente abre os olhos quando a gente está na palavra, quando a gente está em obediência, está caminhando no altar, não tem como a enganação continuar. A gente já até leu o texto falando sobre Balaão, de que Deus usa a jumenta para falar com ele. Só que aí Balaão, quando ele vai profetizar contra Israel, ele profetiza a favor, ele não consegue. Ele era um profeta pagão, certo? Moabita, se eu não me engano. Mas, quando ele profetiza a favor, Deus permite e se agrada, porque ele está indo a favor. Então, o espírito enganador, ele vai saber o que está acontecendo em volta. Então, ele pode, que nem eu falei, ele vai ouvir aquilo ali, tal que está acontecendo, e vai falar em cima daquilo, porque ele está enganando, está se lascando quem está dando lugar. Esse é o que vai pagar o preço, entendeu? É o que está dando lugar. Mas tem também esse que você falou, que é o modelo do que só está fazendo graça mesmo, que é aquele que eu comentei com você, que um amigo nosso esses dias estava na igreja com a irmã dele, e o profeta falou que o casal ia ter um casamento abençoado, e era a irmã dele que estava do lado dele. Esse tipo de profeta não é nem enganador, porque o enganador ele ainda consegue falar, porque ele tem que enganar, então ele tem que falar algo que a pessoa ligue os pontos. Que a pessoa vai acreditar. Exatamente. Mesmo. Então, no meio de 99 verdades, ele coloca uma mentira e para empurrar para frente aquele problema, entendeu? Agora tem os que é só show mesmo. Mas é isso, essa é a lição. A mensagem de hoje é: peça o dom do discernimento espiritual ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez poder estar diante da Tua presença, ouvindo a Tua palavra, falando da Tua palavra, Senhor. Te pedimos, Senhor, profetizamos na vida dos que estão ouvindo, Senhor, o discernimento espiritual para que saiba aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, mas tudo aquilo que provém de Ti, que vem de Ti, de homens de Deus, mulheres de Deus, que estão na Tua presença, Pai, não permita que a Tua noiva, Senhor, que as Tuas ovelhas sejam enganadas pelos espíritos enganadores e zombeteiros, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Tchau.